Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. Se tantas pessoas trabalham duro todos os dias, por que tão poucas realmente prosperam? Você olha ao redor e vê homens e mulheres acordando cedo, enfrentando o trânsito, trabalhando horas seguidas, lidando com pressão, responsabilidades, contas, e ainda assim, anos passam e a situação financeira delas parece praticamente a mesma. Enquanto isso, um pequeno grupo parece viver em outro ritmo. Eles crescem, acumulam patrimônio, investem, multiplicam oportunidades. E muitas vezes, nem parecem trabalhar mais do que os outros. Durante muito tempo, a explicação mais comum para isso foi simplificada demais. Alguns dizem que é sorte. Outros dizem que é talento. Alguns afirmam que é herança ou privilégio. Mas um dos homens mais ricos da história tinha uma visão completamente diferente sobre isso. Andrew Carnegie. Nascido na Escócia em uma família extremamente pobre, Carnegie começou a trabalhar ainda criança. Ele não nasceu em uma família rica. Não herdou um império. Na verdade, a infância dele foi marcada por dificuldades financeiras constantes. Quando sua família decidiu emigrar para os Estados Unidos, eles chegaram praticamente sem dinheiro. Carnegie começou sua vida profissional como operário em uma fábrica de algodão. Depois conseguiu um emprego como mensageiro em uma empresa de telégrafo. Nada na trajetória inicial dele indicava que aquele garoto um dia se tornaria um dos homens mais ricos do planeta. Mas algo começou a acontecer com Carnegie enquanto ele observava o mundo ao seu redor. Ele começou a perceber um padrão silencioso. Um padrão que separava dois tipos de pessoas. E não tinha relação direta com esforço físico. Na verdade, muitas das pessoas que trabalhavam mais duro que ele continuavam presas no mesmo lugar durante décadas. Enquanto outras, muitas vezes com menos esforço físico, avançavam rapidamente. Carnegie começou a estudar essas pessoas. Ele observava como elas pensavam, como tomavam decisões, que tipo de perguntas faziam, e principalmente, como enxergavam oportunidades. Foi então que ele percebeu algo que mudaria completamente a forma como ele conduziria sua própria vida. A maioria das pessoas não falha por falta de trabalho. Falha por causa de uma mentalidade invisível. Uma forma de pensar que parece normal, mas que, na prática, bloqueia completamente qualquer possibilidade real de prosperidade. Essa mentalidade é tão comum que muitas pessoas nem percebem que estão presas nela. Na verdade, elas acreditam que estão fazendo exatamente o que deveriam fazer. Trabalhar duro. Cumprir suas responsabilidades. Ser disciplinadas. Ser corretas. Mas mesmo fazendo tudo isso, os resultados continuam limitados. Carnegie dizia que o problema não estava no esforço. Estava no foco. A maioria das pessoas concentra toda a energia em resolver problemas imediatos. Pagar contas. Cumprir tarefas. Apagar incêndios do dia a dia. Elas vivem reagindo ao presente. E quando toda a sua atenção está presa ao presente, você não constrói o futuro. Esse é um dos primeiros grandes bloqueios da prosperidade. A mentalidade de sobrevivência. Quando uma pessoa vive nesse estado mental, todas as decisões são baseadas em urgência. Ela escolhe trabalhos apenas pelo salário imediato. Aceita oportunidades que resolvem o mês, mas não constroem nada duradouro. Evita riscos que poderiam abrir portas maiores. Porque o medo de perder o pouco que tem parece maior do que a vontade de crescer. Esse tipo de mentalidade cria um ciclo extremamente difícil de quebrar. Porque quanto mais tempo alguém vive focado apenas em sobreviver, menos tempo e energia sobra para construir algo maior. Carnegie percebeu isso muito cedo. Mesmo quando ainda era apenas um mensageiro, ele fazia algo que poucos colegas faziam. Enquanto os outros simplesmente entregavam mensagens e voltavam para casa no final do expediente, Carnegie observava. Ele estudava. Prestava atenção nas conversas dos empresários. Tentava entender como funcionavam os negócios. Quem tomava decisões. Quem realmente controlava o dinheiro. Ele não estava apenas trabalhando. Ele estava aprendendo como o sistema funcionava. E isso criou uma diferença enorme. Porque a maioria das pessoas passa anos trabalhando dentro de um sistema sem nunca tentar compreendê-lo. Elas sabem executar tarefas, mas não sabem como o jogo realmente funciona. Carnegie começou a perceber algo que poucas pessoas percebem. Existe uma enorme diferença entre participar de um sistema e possuir um sistema. A maioria das pessoas vende seu tempo, trabalha horas,
recebe dinheiro e repete esse processo indefinidamente. Mas aqueles que prosperam começam a buscar algo diferente. Eles procuram construir estruturas, sistemas que continuem gerando valor mesmo quando eles não estão trabalhando diretamente. Foi assim que Carnegie começou a pensar. Ele começou a se perguntar constantemente: como isso poderia funcionar sem mim? Essa pergunta é poderosa, porque ela muda completamente o tipo de decisão que você toma. Quando alguém pensa apenas em trabalho, a pergunta é: quanto eu vou ganhar com isso? Mas quando alguém começa a pensar em prosperidade de verdade, a pergunta muda para: isso constrói algo que pode crescer? Essa mudança parece pequena, mas na prática ela muda o destino financeiro de uma pessoa. Porque ganhar dinheiro e construir riqueza são coisas diferentes. Ganhar dinheiro depende do seu esforço. Construir riqueza depende da sua estratégia. Carnegie dizia que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ganhar mais dinheiro, quando deveria estar tentando construir algo maior que o próprio esforço. E é aqui que aparece uma das mentalidades mais perigosas que impedem a prosperidade. A mentalidade do salário. Não há nada de errado em ter um salário. Mas existe algo muito perigoso quando o salário se torna o único modelo mental de renda que uma pessoa conhece. Quando isso acontece, a pessoa começa a acreditar que a única forma de ganhar mais dinheiro é trabalhar mais horas. Mas existe um limite físico para isso. O dia tem 24 horas. O corpo cansa. A mente se esgota. E mesmo que alguém trabalhe muito, a renda continua limitada pelo tempo disponível. Carnegie percebeu isso observando empresários e investidores. Eles não estavam presos a um limite de horas, porque o dinheiro deles vinha de estruturas, empresas, indústrias, investimentos, participações, sistemas que continuavam funcionando independentemente da presença deles. Essa percepção foi fundamental, porque mudou completamente o objetivo de Carnegie. Ele não queria apenas ganhar mais. Ele queria participar de algo que pudesse crescer sem depender diretamente do seu tempo. Esse pensamento foi o início da transformação que mais tarde levaria Carnegie a construir um dos maiores impérios industriais da história. Mas antes disso acontecer, ele precisou enfrentar outra mentalidade extremamente comum. Uma mentalidade que destrói mais oportunidades do que qualquer crise econômica. A mentalidade do medo disfarçado de prudência. Essa mentalidade aparece quando uma pessoa começa a justificar a própria estagnação com argumentos aparentemente racionais. Ela diz coisas como: agora não é o momento certo. Isso é arriscado demais. Eu prefiro segurança. Talvez no futuro. Essas frases parecem prudentes, mas muitas vezes escondem algo muito mais profundo. Medo de mudar. Medo de tentar algo novo. Medo de falhar. Carnegie percebeu que muitas pessoas estavam presas nesse estado. Elas queriam prosperar, mas ao mesmo tempo evitavam qualquer movimento que pudesse levá-las até lá. Ele percebeu que o ambiente mental de uma pessoa pode determinar o limite daquilo que ela acredita ser possível. Isso acontece de forma silenciosa, quase imperceptível, porque as ideias que ouvimos todos os dias acabam moldando a forma como enxergamos o mundo. Se alguém passa a maior parte do tempo cercado por pessoas que vivem reclamando da economia, criticando quem prospera, ou afirmando que crescer financeiramente é quase impossível, essa visão começa a parecer natural. Com o tempo, aquela pessoa passa a acreditar que prosperidade é algo raro, quase inacessível, algo reservado para poucos. Mas quando Carnegie começou a conviver com empresários, investidores e construtores de indústrias, ele percebeu algo completamente diferente. Essas pessoas falavam sobre oportunidades, sobre expansão, sobre novos mercados, sobre projetos que ainda nem existiam. Enquanto muitos viam problemas, eles viam possibilidades. Esse contraste teve um impacto enorme na mente de Carnegie, porque ele percebeu que duas pessoas podem olhar para exatamente a mesma situação e enxergar realidades completamente diferentes. Uma vê risco, a outra vê potencial. Uma vê dificuldade, a outra vê oportunidade. A diferença não está no mundo exterior, está na forma como a mente foi treinada para interpretar o mundo. Carnegie começou a compreender que prosperidade não começa no bolso, começa na mente. Antes de qualquer riqueza ser construída no mundo físico, ela precisa existir como uma possibilidade na mente de alguém.
Se uma pessoa acredita profundamente que nunca poderá prosperar, todas as decisões dela acabam reforçando essa crença. Ela evita riscos, evita mudanças, evita ambientes novos, evita aprender coisas fora da rotina e, sem perceber, continua repetindo os mesmos padrões por anos. Carnegie decidiu fazer exatamente o oposto. Ele passou a escolher cuidadosamente o tipo de pessoas com quem passava seu tempo. Buscava conversas que estimulassem crescimento, ideias que expandissem sua visão, projetos que desafiassem sua capacidade. Isso não foi apenas uma mudança social. Foi uma mudança estratégica. Porque Carnegie percebeu que ideias são contagiosas. Assim como o pessimismo se espalha, ambição também se espalha. Visão também se espalha. Determinação também se espalha. E quando alguém passa tempo suficiente em um ambiente onde crescimento é considerado normal, sua própria mente começa a operar em outro nível. Mas existe algo ainda mais profundo nessa transformação. Carnegie percebeu que prosperidade exige algo que a maioria das pessoas evita: responsabilidade. Não apenas responsabilidade por tarefas ou obrigações diárias, mas responsabilidade pela própria vida. Isso significa parar de atribuir todos os resultados às circunstâncias externas, à economia, ao governo, à sorte, à falta de oportunidades. Claro que fatores externos existem. Eles influenciam. Mas Carnegie acreditava que focar apenas nesses fatores cria uma armadilha mental. Porque quando alguém acredita que tudo depende de coisas fora do seu controle, ela também acredita que não há muito o que fazer. E essa crença elimina completamente a iniciativa. A pessoa para de buscar caminhos novos. Para de estudar possibilidades. Para de tentar. Carnegie dizia que prosperidade começa no momento em que alguém assume controle da própria direção. Mesmo em condições imperfeitas. Mesmo em ambientes difíceis. Mesmo com recursos limitados. Essa decisão muda tudo. Porque a partir desse momento, a pessoa deixa de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que posso fazer com isso? Essa mudança de pergunta altera completamente o comportamento. Ela ativa a criatividade. Ela ativa a iniciativa. Ela ativa aprendizado. E são essas três forças que criam oportunidades reais ao longo do tempo. Mas existe um outro bloqueio mental extremamente poderoso que Carnegie identificou. Um bloqueio que impede muitas pessoas de prosperar mesmo quando elas têm capacidade. A necessidade de aprovação. Muitas pessoas vivem tomando decisões baseadas no que os outros vão pensar. Elas evitam projetos diferentes. Evitam ideias ousadas. Evitam caminhos fora do padrão. Porque têm medo de críticas. Medo de julgamento. Medo de parecerem ingênuas ou ambiciosas demais. Esse tipo de medo pode parecer pequeno, mas ele tem um impacto enorme ao longo dos anos. Porque praticamente todas as grandes oportunidades parecem estranhas no começo. Quando alguém faz algo que a maioria nunca fez, a reação inicial quase sempre é dúvida, ceticismo, ou até crítica. Carnegie sabia disso. E ele aprendeu a tratar essas reações como parte natural do processo. Ele entendia que, se uma ideia parece completamente confortável para todos ao redor, provavelmente ela não tem nada de realmente inovador. Isso não significa agir sem pensar, mas significa não permitir que o medo da opinião alheia determine o rumo da sua vida. Esse tipo de independência mental é raro, mas é extremamente poderoso, porque permite que uma pessoa explore caminhos que outros evitam. E, muitas vezes, é exatamente nesses caminhos que surgem as maiores oportunidades. Com o tempo, Carnegie começou a perceber algo ainda mais fascinante. Prosperidade raramente acontece de forma repentina. Ela é quase sempre o resultado de uma sequência de decisões. Pequenas decisões. Decisões aparentemente simples, mas que, somadas ao longo dos anos, criam uma trajetória completamente diferente. Uma decisão de aprender algo novo. Uma decisão de observar um mercado com atenção. Uma decisão de participar de um projeto. Uma decisão de assumir responsabilidade maior. Cada uma dessas escolhas pode parecer pequena no momento em que acontece. Mas, ao longo do tempo, elas acumulam. Elas se conectam. Elas criam novas possibilidades. Carnegie acreditava que prosperidade é um processo cumulativo. Uma construção. E não um evento isolado.
Mas existe uma mentalidade que interrompe esse processo antes que ele realmente comece. Uma mentalidade extremamente comum. A mentalidade da gratificação imediata. Essa mentalidade aparece quando alguém quer resultados rápidos demais. Ela quer prosperidade sem passar pelo processo. Quer riqueza sem construção. Quer sucesso sem desenvolvimento. E quando os resultados não aparecem rapidamente, a pessoa desiste. Carnegie via isso acontecer o tempo todo. Pessoas começavam projetos com entusiasmo, mas abandonavam quando percebiam que levaria anos para atingir o potencial máximo. Esse tipo de desistência prematura destrói mais oportunidades do que qualquer crise econômica. Porque muitas das maiores conquistas exigem tempo para amadurecer, tempo para crescer, tempo para se consolidar. Carnegie acreditava que paciência estratégica é uma das qualidades mais raras no mundo dos negócios. A capacidade de continuar construindo mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. A capacidade de manter visão de longo prazo em um mundo obcecado por recompensas imediatas. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas abandonam o caminho da prosperidade. Elas começam bem, têm boas ideias, boas intenções, mas desistem antes que o processo tenha tempo de gerar resultados reais. E foi observando esse padrão repetidas vezes que Carnegie chegou a uma conclusão poderosa. Prosperidade não depende apenas de inteligência, nem apenas de esforço. Ela depende da capacidade de manter a mentalidade correta durante todo o processo. E é justamente aqui que aparece um dos segredos mais importantes da filosofia de Andrew Carnegie. Um princípio mental que ele acreditava ser capaz de transformar completamente o destino financeiro de qualquer pessoa que realmente o compreendesse. Ele passou a treinar sua mente para pensar em oportunidades, antes de pensar em obstáculos. Isso não significa ignorar riscos. Significa não permitir que o medo paralise completamente qualquer tentativa de crescimento. Carnegie acreditava que a maioria das oportunidades que mudam uma vida parecem incertas no começo. Elas não chegam com garantias. Elas chegam com possibilidade. Mas pessoas presas à mentalidade de sobrevivência raramente conseguem enxergar isso. Porque seus olhos estão treinados apenas para detectar perigo, não potencial. E é exatamente aqui que muitas trajetórias de prosperidade são interrompidas antes mesmo de começar. Porque a pessoa nunca chega a testar suas próprias capacidades. Ela permanece dentro de um espaço mental seguro, mas limitado. Enquanto isso, aqueles que aprendem a lidar com a incerteza começam a explorar territórios onde a maioria das pessoas nunca chega. Mas existe um outro detalhe que Andrew Carnegie considerava ainda mais importante. Algo que poucas pessoas percebem quando começam a buscar prosperidade. Porque mudar de mentalidade não é apenas uma questão de pensamento individual. Também é uma questão de ambiente. E foi nesse ponto que Carnegie fez uma das descobertas mais poderosas de toda a sua vida. Esse princípio era simples de entender, mas extremamente difícil de aplicar. Carnegie acreditava que prosperidade exige uma mudança radical na forma como uma pessoa enxerga o próprio trabalho. A maioria das pessoas trabalha apenas para cumprir uma função. Elas fazem exatamente o que foi pedido. Nem mais, nem menos. Esperam o pagamento no final do mês e repetem o processo. Esse comportamento parece normal. Mas Carnegie percebeu algo curioso. As pessoas que mais cresciam dentro das empresas não eram necessariamente as mais inteligentes, nem as que tinham os melhores diplomas. E muitas vezes, nem mesmo as que estavam há mais tempo no cargo. Eram aquelas que faziam algo que poucos faziam. Elas assumiam responsabilidade além do que era exigido. Carnegie chamava isso de iniciativa voluntária. É quando alguém decide entregar mais valor do que está sendo pago naquele momento. No início, muitas pessoas criticam esse comportamento. Dizem que é ingenuidade, que é trabalhar de graça. Mas Carnegie via isso de uma forma completamente diferente. Ele dizia que quem faz mais do que o esperado começa a aprender coisas que os outros nunca aprendem. Começa a enxergar o funcionamento interno dos sistemas. Começa a desenvolver habilidades que os outros não desenvolvem. E, mais importante ainda, começa a se tornar indispensável. Essa diferença é poderosa. Porque enquanto a maioria está apenas tentando manter seu lugar, essa pessoa está se transformando em alguém difícil de substituir. Carnegie aplicou esse princípio em sua própria vida. Quando trabalhava como mensageiro no telégrafo, ele não apenas entregava mensagens. Ele começou a estudar como os operadores trabalhavam.
Aprendeu a identificar os sinais do telégrafo apenas ouvindo o som das máquinas. Sem olhar. Algo que poucos conseguiam fazer. Isso chamou a atenção dos superiores. E pouco tempo depois, ele foi promovido a operador. Essa promoção não veio apenas pelo tempo de trabalho. Veio porque ele havia se preparado antes que a oportunidade aparecesse. Esse é outro padrão que Carnegie percebeu ao longo da vida. Oportunidades raramente aparecem para quem ainda não está preparado. Elas aparecem para quem já está pronto, mesmo que ninguém tenha pedido. Esse tipo de mentalidade cria uma vantagem enorme. Porque enquanto muitas pessoas esperam reconhecimento para então melhorar, as pessoas que prosperam fazem o contrário. Elas melhoram antes. Elas se desenvolvem antes. Elas se posicionam antes. E quando surge uma oportunidade, elas já estão preparadas para agarrá-la. Carnegie acreditava que essa atitude cria algo extremamente valioso. Confiança. Quando alguém demonstra constantemente que pode resolver problemas, assumir responsabilidades e aprender rápido, outras pessoas começam a confiar nela. E confiança é uma das moedas mais poderosas do mundo dos negócios. Porque oportunidades quase sempre surgem através de pessoas. Alguém indica. Alguém convida. Alguém confia. E quem constrói uma reputação sólida ao longo do tempo passa a ser lembrado nesses momentos. Mas existe outro aspecto dessa mentalidade que Carnegie considerava fundamental: a capacidade de aprender continuamente. Ele acreditava que uma das maiores armadilhas da vida profissional é a sensação de que já sabemos o suficiente. Quando alguém chega nesse ponto, o crescimento praticamente para. Carnegie nunca parou de estudar. Mesmo depois de se tornar extremamente rico, ele lia constantemente, conversava com especialistas, observava indústrias diferentes, tentava entender tendências. Esse hábito mantinha a mente dele sempre aberta a novas possibilidades. Enquanto muitas pessoas ficam presas a uma única forma de fazer as coisas, quem continua aprendendo começa a enxergar novos caminhos, novos mercados, novas ideias. E isso cria uma vantagem que se acumula ao longo do tempo. Mas existe um detalhe ainda mais profundo que Carnegie observou. Algo que explica por que algumas pessoas, mesmo tendo oportunidades, acabam não prosperando. O medo de pensar grande. Esse medo aparece de forma silenciosa. Ele não se apresenta como medo. Ele se apresenta como moderação, como realismo, como prudência. A pessoa diz coisas como: não quero muito, só o suficiente. Prefiro algo simples. Não preciso de tanto. Na superfície, essas frases parecem humildes, mas muitas vezes escondem uma limitação mental. Porque pensar pequeno raramente produz resultados grandes. Carnegie acreditava que as grandes realizações começam quando alguém se permite imaginar possibilidades maiores. Não como fantasia, mas como objetivo, como direção. Isso não significa que tudo acontecerá imediatamente, mas significa que a mente começa a trabalhar em direção a algo maior. Quando alguém pensa grande, ela começa a procurar caminhos maiores, parcerias maiores, projetos maiores. Enquanto isso, quem pensa pequeno raramente explora essas possibilidades, porque sua própria visão já impõe limites antes mesmo de tentar. Carnegie dizia que uma das maiores tragédias da vida não é falhar, é nunca tentar algo grande o suficiente. Porque muitas pessoas vivem vidas inteiras dentro de fronteiras invisíveis. Fronteiras que nunca foram impostas por alguém. Foram impostas pela própria mente. E foi justamente ao quebrar essas fronteiras que Carnegie começou a construir algo que poucos imaginavam ser possível. Ele começou a enxergar a indústria não apenas como trabalho, mas como sistema. Um sistema que poderia crescer, escalar, se multiplicar. Enquanto muitos empresários focavam apenas em operações diárias, Carnegie começou a pensar em estrutura, em como controlar etapas inteiras da cadeia de produção, em como tornar o negócio mais eficiente, mais rápido, mais lucrativo. Esse tipo de pensamento estratégico foi o que mais tarde permitiria que ele construísse um dos maiores impérios industriais da história. Mas existe uma última mentalidade que Andrew Carnegie considerava talvez a mais perigosa de todas. Uma mentalidade que silenciosamente impede milhões de pessoas de prosperar. E o mais curioso é que muitas vezes ela parece uma virtude. Na verdade, muitas pessoas acreditam que estão fazendo a coisa certa quando adotam essa mentalidade.
Mas, sem perceber, estão bloqueando completamente o próprio crescimento. E entender essa mentalidade pode mudar completamente a forma como alguém enxerga dinheiro, trabalho e prosperidade.